Luz, câmera, ação. Está no ar o programa Belezas de Goiás. E aí, como estão as férias? Visitaram muitos lugares ou ficaram em casa de perna pro ar? Mas os dias de sossego ainda não acabaram, hein? E para você que ainda quer aproveitar o restinho das férias, ou um bom filme, ou simplesmente conhecer sobre a sétima arte, venha com a gente, porque nosso convidado da semana é o roteirista e diretor goiano de cinema, Jarléo Barbosa. Ele percorreu mais de 50 festivais do Brasil e do mundo e conquistou 20 prêmios. Seja bem-vindo ao programa Belezas de Goiás, Jarléo. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado pelo convite para a gente aqui falar de cinema, e cinema feito aqui em Goiás, né, sobretudo. Coisa boa. E é um momento especial, né? Muita gente está de férias, muita gente está em casa. Teve alguns que já viajaram, já retornaram. E quem é que não gosta de assistir um bom filme? Ou ir ao cinema também, Sim, né? Sim, e com essas plataformas agora de streaming, né? Você pode assistir em qualquer lugar, ou até no meio da viagem mesmo, as pessoas às vezes estão assistindo filmes, né? Com certeza. E ele vai falar pra gente aqui hoje sobre algumas produções que ele tem aqui, gente. Vocês não percam aí. Chama a família aí pra assistir o programa Beleza de Goiás, tem muita coisa boa. E falando em mês de férias, muita gente está em casa e prefere descansar assistindo um bom filme, né? E nós temos muitas produções que foram realizadas em Goiás, né? Exatamente. Eu mesmo, antes de fazer a faculdade de cinema, eu não sabia que em Goiás tinha uma cena consolidada de cinema, mas, no entanto, sim, tem vários filmes sendo produzidos, assim, e a gente vai falar aqui um pouco sobre eles, né? Ótimo. Inclusive, Goiás, além de ser cenário para vários filmes, cenários para novelas também, né? Exatamente. Há muitos anos já, sobretudo Pirenópolis, as cidades históricas, né, acabam... E, ultimamente, mais do que cenário, algumas plataformas de streaming têm vindo aqui gravar e usando não só o nosso cenário, mas também a mão de obra, porque a gente já está num nível de especialização que muitas pessoas têm feito parte dessas equipes. Por exemplo, o Globoplay gravou aqui o Rensga Hits, né? Sim. E com muitas pessoas, colegas que trabalharam na equipe do projeto, assim. Não está ali na minha pergunta, não, mas eu preciso saber. Dizem que o sol de Goiás, ele é um sol que ajuda na gravação, isso é verdade? Primeiro, assim, uma coisa que é muito boa para o cinema é que a gente tem menos tempo de chuva, né? A gente tem, aqui em Goiás se divide em seca e o período de chuvas, e o período de chuvas é muito intenso, mas depois o período de seca é muito longo. Sim. Então, para começar, isso já ajuda, né? E também a gente tem essa perspectiva de estarmos em um lugar plano, né? O sol, ele acaba batendo de uma maneira no solo mesmo, assim, de uma maneira diferente de um lugar que é mais ondulado ou que tem muitas montanhas, né? Como Pirenópolis, cidade de Goiás. Exatamente. Então, o fato de a gente estar num planalto, ele traz uma característica específica, que não é melhor nem pior, mas tem a sua particularidade, assim. Bacana. E falando em descanso, gente, a Assembleia Legislativa de Goiás e o Cinex fecharam uma parceria de desconto para todos os servidores. E a repórter Eunice Fleury que traz as informações na telinha da TV Aleco. O mês de julho já está logo ali e no mês das férias, nada melhor que ir ao cinema, onde podemos encontrar um ambiente climatizado e aquele acompanhamento que é um clássico, né? Pipoca e refrigerante. Tudo isso você encontra no Cinex. O cinema localizado no Oscar Niemeyer conta com 2 salas de exibição com tecnologia de ponta. É isso mesmo, aqui no Cinex você encontra qualidade de imagem e som, além do conforto das poltronas, que além de um bom descanso, promovem para você uma experiência única ao apreciar os filmes apresentados. O CEO do Cinex, Adriano Oliveira, explica que o lugar foi inaugurado no início deste ano e contou com incentivo cultural e apoio do governador Ronaldo Caiado. Ele veio aqui, visitou o cinema, ele se colocou sempre à disposição e sempre apoiando a cultura. Para nós aqui foi uma alegria ter ele agora no governo do estado de Goiás, apoiando a cultura, a arte, principalmente a sétima arte, que é o cinema, que ele gosta tanto até. A programação dos filmes em cartaz, assim como ingressos para as sessões de cinema, estão disponíveis em www.cinex.arte.br. Lembrando que, graças a uma parceria entre o cinema e o Parlamento Goiano, os servidores da Assembleia Legislativa de Goiás têm direito a meia entrada para acompanhar as exibições em qualquer sessão apresentada no Cinex. Muito obrigado, Eunice, por essas informações. Tá vendo, né? Você que é servidor da Assembleia Legislativa de Goiás, tem desconto aí para assistir um cineminha maravilhoso lá no Cinex,
lá no Oscar Niemeyer. Léo, sobre o cenário do cinema em Goiás, como você enxerga? Parece-me que nos últimos anos nós temos ganhado mais destaque e profissionalizado mais em fazer cinema aqui. Exato, Breno, isso não nasce do nada, né? Tem uma história já que vem sendo construída há muitos anos, porque o cinema, o filme que a gente vai ver no cinema, igual você acabou de falar na matéria, que as pessoas vão assistir ou no cinema ou nas plataformas, elas são o fim do processo. Mas antes disso a gente precisa criar um ambiente institucional, assim, que dê amparo para a produção desses filmes. Então, que tem a ver com leis de incentivo, tem a ver com festivais, tem a ver com cursos, tanto cursos formais como academia, quanto cursos informais de cinema. E isso nos últimos 20 anos vieram fomentando essa matéria-prima assim, que vai desembocar nesses filmes, né? Então a gente, desde a década de 70, a gente não tinha um filme de longa-metragem sendo produzido aqui em Goiás por empresas goianas, e nos últimos anos a gente começou a ter muitos filmes sendo produzidos, séries sendo produzidas, curtas sendo produzidas, mas é bom frisar que isso faz parte de um sistema e que ele precisa estar integrado, e são muitas variáveis, não é simplesmente uma pessoa pegar uma câmera e fazer. Ela precisa ter um amparo de um mercado, e esse mercado precisa estar consolidado desde a academia, pessoas se formando, gerando novos profissionais, até um festival, como a gente tem o FICA, né, que é do estado, como a gente tem a Goiânia Mostra Curtas, e outros vários festivais, porque isso vai borbulhando um clima propício para o surgimento de novos filmes, novos cineastas. Jarléo, e a Alego recebeu o festival Curta Canedo, o qual exibiu 2 curtas-metragens, O Mundo de Pedro, da diretora Lani Alves, e Dusk, de Marli Mendanha. O evento foi fruto de uma ação conjunta com a Secretaria de Atividades Culturais da Alego. Veja os detalhes com o repórter Tom Barbosa. O Festival Curta Canedo Itinerante exibiu 2 curtas abordando o tema Mulheres em seu Cotidiano. O primeiro curta, Um Mundo de Pedro, da diretora Lani Alves, retrata o drama e o amor incondicional de uma mãe e sua luta para construir um mundo melhor para o seu filho autista. Esta obra foi vencedora da última edição de cinema de Senador Canedo. Já o segundo filme, realizado pela cineasta Marli Mendanha, produzido na pandemia, retrata a vida de Ana Paula e seu cachorro. Foi nesse momento que essa amizade ficou mais fortalecida e o dia a dia ficou mais alegre, né? Porque a gente estava num processo de solidão muito grande, né? As crianças sem poder, principalmente as crianças, foram muito afetadas, né? O secretário de Educação, Cultura e Turismo de Senador Canedo, professor Vitor Peloso, falou sobre o festival e o apoio ao audiovisual. A gente rompe as fronteiras da cidade, levando esse cinema para as outras cidades também. O Festival Curta Canedo tem por objetivo tornar o audiovisual goiano mais acessível a todos os públicos. Segundo a diretora Carmelita Gomes, a intenção é provocar uma reflexão sobre curtas-metragens, aproximando o cinema independente da comunidade. O cinema fala com todas as faixas etárias, com todos os gêneros e com todas as classes sociais. A programação cultural é organizada pela Assessoria Adjunta de Atividades Culturais da Alego. Obrigado, Tom Barbosa. E falando em Barbosa, estou aqui com o Jarléo Barbosa. Você é diretor de cinema. Inclusive, o premiado Julie, é assim mesmo? Julie, agosto e setembro, por exemplo, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, né? Sim. Vamos ver o trailer para você comentar? Vamos. Ça, c'est moi. Je m'appelle Julie, j'ai 23 ans. Je suis un peu sincère, un peu heureuse, un peu romantique. Quando faz calor, meu amor, eu só quero ficar ao seu lado. I want you to get close every time. Everything is burning and you say, quando as nuvens se juntarem no céu, eu vou sentir. E como foi fazer esse filme? De onde veio a inspiração? Quais os detalhes
devemos estar atentos para melhor entendermos, né? Pois é, Breno, esse filme eu tinha acabado de sair da faculdade de cinema e ele acabou que foi feito de uma maneira muito despretensiosa, assim, ele foi na verdade um teste de câmera que a gente tinha comprado, na verdade um amigo meu tinha comprado uma câmera, o Emerson Maia, que é o diretor de fotografia, e ele falou, escreve um roteiro para a gente poder testar a câmera, a ideia não era fazer um filme de fato. E aí eu escrevi um roteiro, no fim de semana chamamos alguns amigos e fizemos o filme. Então é um filme que não conta com nenhuma lei de incentivo, Sim. É um filme de parceria entre amigos, assim, e sem que a gente esperasse, ele acabou virando uma espécie de porta-voz, assim, daquele momento do cinema que era feito aqui, porque foi para muitos lugares, ganhou muitos prêmios, passou em televisão, passou em muitos lugares, e até hoje muitas pessoas fazem contato comigo em relação, sobretudo quando a gente está em período de seca, porque Sim. O filme trata disso, desse período de seca que vai começar agora aqui em Goiás. E falando do ponto de vista da inspiração, eu acho que tem a ver muito com o fato de eu não ser de Goiás, ou não ser de Goiânia, eu sou do interior, eu sou de Anápolis, que para quem é de Goiânia parece que é muito perto, mas para nós que não somos, sabemos qual é a distância de não estar na capital, de crescer um pouco em defasagem de alguns processos que acontecem só aqui em Goiânia. É perto, mas é muito longe em alguns momentos. Então, quando eu cheguei aqui para fazer a faculdade, foi uma espécie de... o mundo se abriu para mim, assim. Então, o filme conta um pouco essa história, só que através de uma suíça, uma estrangeira que vem para Goiânia e começa a entender como que a cidade funciona. Então, ela tem esse pasmo, assim, de sofrer com calor, de não entender como é que funcionam as pessoas e tal. Então, foi um pouco... partiu aí dessa experiência, assim, de me sentir um pouco estrangeiro num lugar, e aí eu uso um pouco essa matriz para fazer o filme e contar essa história. Show de bola! E o pessoal que está assistindo a gente quer ver o filme completo? Só digitar no YouTube, Julie, com E no final, né? Julie, agosto, setembro, e tem lá o filme na íntegra para assistir. São 8 minutos, é curtinho, mas está disponível. Nossa, muito bacana. Vale a pena, pessoal. E nossa equipe preparou um VT sobre a história do cinema e como esse setor movimenta a economia brasileira. Vamos ver? Luz, câmera, ação. A frase, extremamente conhecida, mostra o gigantesco prestígio pelo cinema, que já se tornou, digamos, um produto de primeira necessidade. Todo mundo aprecia um bom filme. E a gente vai relembrar como nasceu a sétima arte. Saquinho de pipoca na mão, vamos nessa! O ano era 1889. William Dickson, um assistente de Thomas Edison, sim, Edison foi o inventor da lâmpada. Bem, Dickson criou um aparelho chamado cinetoscópio, que conseguia gravar imagens em movimento. Porém, para assistir ao resultado, era preciso olhar por um buraquinho na máquina. Nada de multidão no cinema desesperada para assistir ao novo Velozes e Furiosos ou aos Vingadores. Não, a experiência era individual. Logo depois, 2 irmãos franceses, os famosos Auguste e Louis Lumière, aprimoraram a criação de Dickson e fizeram o cinematógrafo, capaz de gravar, revelar e depois exibir o filme para muita gente. A partir de 1895, os irmãos passaram a apresentar suas pequeniníssimas obras para o público, coisa de 1 minuto. Este, com a chegada do trem, estava entre os top 10 e dizem que muitos espectadores corriam com medo de o trem sair da tela e atropelar todo mundo. Imaginem se essa turma assistisse ao Avatar em 3D, hein? E no Brasil foi bem rapidinho, já em 1896, mais precisamente em 8 de junho. A primeira exibição trazia pequenas filmagens de cidades europeias. A brasileirada ficou toda surpresa. Já a primeira gravação feita no país ocorreu em 19 de junho de 1898. Tinha menos de 1 minutinho e se chamou Vista da Baía de Guanabara. Por isso, o Dia do Cinema Brasileiro é celebrado nesta data, 19 de junho. Mas por aqui a sétima arte ganha fôlego um pouco mais tarde.
a partir de 1930 com o movimento denominado chanchada, que explorava em dramas e em comédia temas populares como o carnaval. Foi ali que se destacou a musa Carmen Miranda, cujas músicas e interpretações apareceram em várias produções. Depois dos anos de 1950, as telas nacionais foram invadidas por outra onda, o cinema novo, que denunciava os problemas sociais do país. Um filme de grande relevo da época, anotem aí, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. O longa narra a saga de Manuel, que, revoltado com a exploração do patrão, mata-o e passa a ser perseguido por jagunços. De lá para cá, o cinema nacional vem se desenvolvendo e ganhando cada vez mais espaço. E quem vai falar um pouquinho sobre as produções do Brasil é a professora Ceissa Ferreira, ouvida pela repórter Mona Lisa Carneiro. O cinema brasileiro tem uma importância fundamental na construção da nossa identidade. A gente pensar o que é mostrado, né, na tela do cinema brasileiro, a gente pensar, por exemplo, as chanchadas, a gente pensar a produção cinematográfica que tem sido feita nos últimos anos. E isso é muito significativo para a gente observar as transformações sociais, as transformações políticas. A gente viveu nos últimos anos algumas dificuldades, mas esse cinema, e é um cinema que não é só o cinema feito, né, no eixo Rio-São Paulo, então a gente pensar o cinema brasileiro de forma mais ampla, esses cinemas que são feitos em várias regiões do país e que têm mostrado outros olhares, outras formas de pensar a população brasileira, a nossa cultura. Então acho que é muito importante porque possibilita a gente ter acesso, né, a outras representações, a outras narrativas. Professora, eu percebo que os jovens, eles não estão tão atentos ao cinema brasileiro, procuram mais por filmes internacionais. O que a senhora pode falar assim, para despertar o interesse em conhecer também a parte de filmes brasileiros? Tem um desafio assim, que a gente observa, Mona Lisa, que é a questão da distribuição. A gente tem uma dificuldade no cinema brasileiro, por exemplo, você vai no shopping, que é onde fica a maioria dos cinemas. Você tem um acesso muito maior a filmes estrangeiros do que filmes brasileiros. Mas, por exemplo, Goiânia, eu recomendo a população conhecer o Cinecultura, né, que é um cinema super importante, um cinema que é tradicional e que tem uma programação que prioriza, que valoriza o cinema brasileiro. Além disso, a gente tem plataformas de streaming e buscar essa produção que é feita no Brasil. Então, você vai encontrar filmes brasileiros na Netflix, por exemplo, o filme Temporada, que é um filme de uma produtora mineira, o diretor chama André Novaes. Então a gente consegue acessar também plataformas de streaming, mas em Goiânia eu recomendo Cinecultura, tenho um carinho muito especial por esse cinema. O ingresso é bastante em conta, acho que R$10 a inteira, 5 a meia. Então recomendo, fica na Praça Cívica, ali no coração, né, do centro de Goiânia. Então acho que é importante também buscar esses espaços. Além disso, tem cineclubes ali em Goiânia, e também convido para conhecer o Cineclube Maria Grampinho, que fica no Sertão Negro, que é um espaço cultural independente no setor Xangri-Lá. Então é possível buscar esses outros espaços de exibição. E o cinema nacional tem movimentado bastante o mercado. A repórter Juliana Junqueira vai nos falar um pouquinho sobre as cifras dessa indústria. É isso mesmo, professor Jefferson. O setor audiovisual brasileiro é um dos setores que mais tem movimentado a economia do nosso país. Só em 2019, o setor audiovisual injetou mais de 25 bilhões no Produto Interno Bruto do Brasil. Só de impostos foram pagos mais de 3 bilhões. E o número de séries e filmes que são produzidos em território nacional também está sendo exportado. De 2019 para 2020, essa exportação subiu 10%. Então, nada mais justo do que prestigiar o nosso cinema brasileiro. Tem muita série, tem muito filme bacana no streaming mais próximo de você. E aí, bora assistir a um bom filme? Obrigado, professor Jefferson, Mona Lisa Carneiro e Juliana Junqueira. Vocês são demais. Jarléo,
acabou de ser realizada mais uma edição do FICA, nós citamos aqui, que é o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que ocorre na cidade de Goiás. Qual que é a importância desse evento para o nosso estado? Olha, eu sou uma espécie de cria do FICA, né? Eu participo do festival desde 2006, né, que é quando eu entro na faculdade. Então eu começo a acompanhar como estudante, depois como profissional, exibindo meus filmes, também como profissional de imprensa, porque eu trabalhava na televisão pública aqui do estado. Agora continuo acompanhando, estando em outro órgão. Então eu estou no FICA há muitos anos, né? Então eu vejo a importância dele, primeiro como esse hub de, assim, onde pessoas se encontram para falar e pensar cinema anualmente, né? Mas também uma importância, assim, de ser um lugar onde a gente exibe os nossos filmes, porque lá tem a mostra de cinema goiano, e além de ter a mostra de cinema goiano, tem a mostra de filmes ambientais goianos, né? Assim, tem essa especificidade dentro da mostra. Então, assim, primeiro é uma janela de exibição, que concede prêmios em dinheiro, que não é uma coisa muito comum em festivais, assim, e, sobretudo, um lugar de formação, porque oferece oficinas, né? Então, todo ano você tem ali como um lugar de formação, um lugar de exibição e um lugar de encontros, porque o cinema é muito sobre isso também, sobre trocas informais, sobre coisas que acontecem nas mesas de discussões, ótimo, mas também as coisas que acontecem à noite, jantando, tomando algum líquido que você não tomaria durante o dia, assim, esses contatos que você faz acabam te propiciando encontros que são depois muito fortuitos e vão te propiciar parcerias no audiovisual e tudo. Com certeza. E às vezes muita gente fala assim, gente, programa Belezas de Goiás, que fala sobre turismo, vocês estão falando de cinema. Gente, a gente não pode deixar de falar de cinema, porque cinema, além de movimentar a economia do nosso estado, exatamente, o turismo do nosso estado também, né? O FICA é um exemplo disso. O FICA é um exemplo disso e tem uma nomenclatura que chama turismo cinematográfico, que mostra como locais são transformados através da representação deles em filmes. Então, locais que não eram visitados anteriormente, mas aparecem em um filme, e esse filme faz muito sucesso, e a partir disso pessoas começam a ir nesse lugar, como a gente teve, por exemplo, a novela da Sandy há muitos anos atrás. Sim. E aí teve um fluxo de visita para Pirenópolis, que até hoje as pessoas chamam a cachoeira onde ela gravava lá a cachoeira da Sandy, e tudo isso é audiovisual. Às vezes as pessoas, não sei, têm um pouco de dificuldade de entender a amplitude desse termo, né, que o audiovisual é tudo que é movimento e áudio juntos. Então é cinema, se você está consumindo um TikTok no seu celular, isso é audiovisual também. Isso tudo faz parte da indústria do audiovisual, isso gera dinheiro, isso gera turismo, né? E isso ressignifica os lugares também. Quem está lá assistindo a novela, assistiu a novela, lembra, quero ir lá realmente visitar a Cachoeira da Sandy, eu quero ver. Movimento, economia, turismo. A cultura como um todo, né? Como Cora Coralina transformou a cidade de Goiás, assim, né? O cinema também é capaz de fazer isso com locais, e fez com muitos locais, com pessoas que até hoje vão e visitam locais por causa de filmes que foram feitos. E sua presença aqui é muito importante, porque mês de férias, muita gente em casa, ou viajaram, ou já retornaram, estão com as crianças em casa, e é importante você vir aqui, mostrar essa paixão pelo cinema, pelo filme, e trazer a curiosidade do público também para ir ao cinema ou para ir para as plataformas e assistir o que a gente produz aqui no estado de Goiás. Exatamente, porque é uma forma também, eu tenho uma impressão que nós goianos, embora a gente goste muito da nossa cultura, a gente sente um pouco às vezes que algumas culturas talvez estejam numa hierarquia um pouco maior, sabe, assim, o goiano quando sai de Goiás, ele tem uma tendência a ter vergonha do próprio sotaque, alguma coisa nesse nível, e eu acho que o cinema, ele é um enfatizador disso, entendeu, de mostrar que os nossos símbolos, a nossa maneira de falar, os nossos lugares, eles têm uma simbologia própria e que eles são importantes para nós, para um processo de autovalorização mesmo, assim. Com certeza. E você também foi roteirista do filme Alasca, né? Sim. Gravado lá na Chapada dos Veadeiros. Como que foram as gravações? E o que você destaca nessa obra?
Então, ele é um que a gente chama de road movie, que é um filme de estrada, que são filmes que, claro, que se passam em estrada, mas que o propósito é pessoas que saem de um lugar, chegam em outro, e nesse processo eles partem por uma transformação, eles atravessam uma transformação, né? Então é uma viagem externa, mas é uma viagem interna também, né? Esse é o propósito do road movie. E o nosso do Alasca é isso também, é um casal de namorados que se conhecem há muitos anos, na verdade no início do filme eles são ex-namorados, e aí eles partem para uma viagem e vão atravessar a Chapada dos Veadeiros inteiro. Ela vai acompanhando ele, porque ele tem um compromisso na Chapada dos Veadeiros, e a gente vai desbravando esse cenário que é muito conhecido para nós, mas para as pessoas no Brasil conhecem mais os pontos mais específicos, como as cidades, as cachoeiras mais famosas, só que o que a gente mostra são outras paisagens, assim, também, sabe? Bacana. Tem os pontos principais, mas temos uma diversidade de paisagem no filme. Vamos ver o trailer? Vamos. Roda aí pra gente. Oi, Ana. Você tá em Goiânia? Eu vou até Alto Paraíso essa semana resolver o que fazer com a fazenda do meu pai. Quando eu voltar, a gente se fala. Fernando, será que eu posso ir com você pra Chapada? A gente entra no Peru, Colômbia, América Central, México, cruza os Estados Unidos, Canadá e chega no Alasca. Por que a gente não fez essa viagem? Ué, porque você não quis, né? E aí, tá preparada para rever a fazenda? Será que não tem ninguém para perguntar? Não sei se você tá vendo alguém, eu não tô vendo ninguém. Pensei muito no jeito que eu fui embora e acho que não foi certo. Eu queria passar isso a limpo. Muito bom, Jarléu. O que você acredita que ainda precisa ser melhorado no cinema em Goiás de uma forma geral? Olha, eu acho que, como eu disse mais cedo, né, tudo faz parte de um processo assim, histórico que a gente vai evoluindo. Assim, o cinema, a produção do cinema, ele é muito ligado a uma questão, a questão do fomento público, assim, né? Então eu acho que para a gente se fortalecer enquanto classe, para as histórias melhorarem, eu acho que precisa ter um entendimento do poder público de continuidade, né? Sim. Porque a história do cinema brasileiro ela é muito feita de altos e baixos, de intervalos, porque muda governo, tem outra visão, mas se os governos entenderem o poder do cinema, que eles chamam de soft power, né, que não é o poder da metralhadora, do exército, é o poder simbólico, né, de transformar vidas e de levar a imagem de um Estado para o mundo inteiro, e definir essa área como prioritária de investimento e contínuo, é o Estado que está sendo transformado, é uma espécie de bazuca simbólica que está sendo jogada para o mundo. Então, sinceramente, o que eu acho que falta hoje para a gente é uma continuidade de políticas públicas, assim, e que sejam escalonadas no sentido de investimento, a cada ano pensando em como melhorar e como investir mais na cultura e, sobretudo, no audiovisual, que é uma área muito gregária, assim, que junta muita gente, fornece muito emprego. Para vocês, não sei se as pessoas em casa têm noção, mas um filme de longa-metragem pode empregar 120, 150 pessoas durante 3, 4 meses. Então, são muitas áreas, muitas, quando a gente pensa em pessoas, a gente está pensando em famílias também, né? Então, pensa 150 pessoas expandido para uma família, e isso depois vai gerar poder simbólico e vai expandir o nome do Estado. Então, eu acho que isso tem que ser muito levado em conta nas ações prioritárias dos governos e dos mandatários. É verdade. Olha, e a repórter Juliana Junqueira preparou um VT com dicas de filmes gravados em Goiás para curtir as férias. Ju, a galera já está com a pipoca só esperando, vamos ver? Isso mesmo, Breno Alves, nós temos várias produções que foram gravadas em nosso estado. Vamos conferir algumas. Começamos nossa lista com o filme goiano As Duas Irenes, do diretor Fábio Meira.
O longa foi lançado em 2017 com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás e conta a história da adolescente Irene, que após descobrir que o pai tem uma segunda família e outra filha de mesma idade e mesmo nome, ela se dedica a conhecer a meia-irmã e acaba conhecendo uma Irene completamente diferente dela. Duas Irenes estreou no Festival de Berlim e foi ganhador de 4 Quiquitos no Festival de Gramado, entre eles de melhor filme pela crítica e melhor roteiro. O filme também recebeu mais de 10 prêmios nacionais e internacionais. Duas Irenes foi gravado na cidade de Goiás e é um filme muito bonitinho, gente. Considerado pelo jornal Estado de São Paulo como uma pequena joia brasileira. Você pode assisti-lo na Netflix. Quem foi o quê? Saudade, palavra triste. Agora vamos para o filme Vento Seco, do diretor Daniel Nolasco. É outra produção que também participou do Festival de Berlim. O filme foi gravado em catalão e conta a história de Sandro, que divide seus dias com o trabalho, futebol, os amigos e as festas da cidade no mês de julho. Sandro tem um relacionamento com Ricardo, que é seu colega de trabalho. Mas a rotina dele começa a mudar com a chegada de Michael, um rapaz que desperta o seu interesse e do qual todos sabem muito pouco. O filme está atualmente disponível no Telecine Play e na Globoplay. Gente, agora uma dica de série que eu acho muito divertida, é Rensga Hits. Em Rensga Hits, a personagem de Raíssa Medeiros, interpretada por Alice Wegman, tem uma grande surpresa no dia do seu casamento. Sim, gente, o noivo a traía. Depois dessa decepção, ela decide ir embora da cidade do interior onde cresceu e tentar realizar o seu sonho de ser compositora em Goiânia. Quando ela chega na cidade, ela vive várias experiências que nunca imaginou. Se vê no mundo das intrigas do mundo da música sertaneja e percebe que para crescer na indústria vai ter que lutar muito mais do que imaginava. Vale a pena conferir. A série está disponível na Globoplay. E quem é você? Cachorro sem vergonha. Pra você seguir direitinho o contrato, tá? Você tem que fazer escolhas. Você é uma máquina de fazer sucesso, rapaz. Tudo que é sonho se realiza aqui em Goiânia. Nossa última dica vai para o filme Comeback, Um Matador Nunca Se Aposenta. Comeback é dirigido e escrito por Érico Rassi. A produção conta a história de um pistoleiro aposentado que, em meio às humilhações do cotidiano, decide voltar ao antigo trabalho. Este é o último filme protagonizado pelo grande ator Nelson Xavier. As gravações aconteceram em Anápolis. O filme está disponível na programação do Canal Brasil. Queria que você me passasse uns trabalhinhos. Eu andei meio parado, mas agora eu quero fazer um comeback. E a última dica vai para um filme que eu gosto muito, que foi dirigido pelo grande João Bênio. Se chama O Azarento. O Azarento foi gravado aqui em Goiânia em 1973. Então no filme, gente, dá para perceber como a cidade era lá na década de 70. É muito interessante. O Azarento, ele conta a história do Caipira, que era um homem que morava lá em Piracanjuba e era discriminado pelos moradores da cidade porque ele dava má sorte. Então ele vem aqui para Goiânia, para a capital, tentar a vida e um monte de fatos muito divertidos acontecem. Esse filme está disponível lá no YouTube e é uma joia do cinema goiano. Essas foram nossas dicas de filmes que foram gravados aqui no nosso estado. Esperamos que tenham gostado. Muito bom, Ju! Jarléo, para finalizar, queremos mais dicas. Aponte pra gente 3 títulos do cinema universal que muito te marcaram. E já comenta a importância da sétima arte para a vida das pessoas. Você viu, né? Eu falei, comenta 3. Eu acho que, vou começar pelo fim, assim, a importância da sétima arte, eu acho que é isso, de a gente se reconhecer no outro, né? Assim, quando a gente vê um personagem passando por uma trajetória que nos inspira, eu acho que esse poder de reconhecer na trajetória que ele está travando ali no filme, eu acho que isso é emancipatório, porque isso espelha para a nossa vida, a gente começa a pensar a nossa vida em outra perspectiva, e eu acho que esse é o poder da arte em geral. Mas o cinema, ele tem esse apelo visual. A capacidade da gente entrar naquele mundo que está ali. Exatamente, assim, que eu acho que é uma coisa sem precedente nas outras
nas outras artes, assim, né? Então essa capacidade de se reconhecer no outro e se sentir mais humano, né? Mais dentro do mundo e conectado, eu acho que é uma coisa que o cinema oferece, assim, que é muito valiosa. E sobre 3 dicas, assim, do cinema universal, assim, eu começo pelo cinema brasileiro, assim, inclusive estava no FICA agora, esse diretor, que para mim é um dos maiores diretores da história do cinema brasileiro, que é o João Moreira Salles, que é um documentarista, e ele tem um filme que se chama Santiago, e que eu acho que fica muito claro como a gente pode fazer filme sobre coisas muito pequenas. Às vezes a gente tem a impressão que filmes precisam ser grandes histórias, você pode fazer filme sobre nada, sobre esse estúdio que está aqui, a história dessa TV até chegar aqui, isso pode gerar um filme, sabe? E ele fala nesse Santiago sobre a história de um mordomo que ele tinha quando eles eram muito jovens, e ele conta a história da relação dele com esse mordomo. É um filme maravilhoso, assim. Meu filme preferido, assim, de todos os tempos, assim, já há muitos anos, é um filme que chama A Liberdade Azul, é de um diretor polonês que chama Kieslowski, faz parte de uma trilogia, chama Trilogia das Cores, tem a azul, vermelha e a branca, e a minha preferida é A Liberdade Azul, que é um filme que fala sobre luto, mas também sobre renovação, sobre luto. Importante anotar aí, viu, Exato. pessoal? E sobre esperança. E não, apesar de falar, o diretor polonês e tudo, são filmes fáceis de encontrar nas plataformas de streaming, sabe? E terceiro, já falei um filme europeu, já falei um filme brasileiro. Vamos falar um filme americano também, né, que pode servir de influência, porque as pessoas tendem a assistir mais filmes hollywoodianos, né? Eu gosto muito de Um Corpo que Cai, que é um filme do Hitchcock, né? Que é um clássico, assim, que é uma história de investigação, assim, e Hitchcock também é super fácil de achar em qualquer uma dessas plataformas. O título original é Vértigo, mas aqui no Brasil o título é Um Corpo que Cai. Gente, isso é bacana, anotaram aí, né? Vocês não anotaram, entra no YouTube aí, reveja o programa aí que vocês vão ver. Sim. Muito bom mesmo. E é interessante até você falar isso, que eu lembro da minha avó quando ela assistia a novela tá um pouco, quando você fala de cinema e novela, é algo assim, que a novela é aquilo ali que passa e tudo mais. Mas minha avó assistia a novela, aí tinha lá a vilã da novela. Minha avó ficava brava, brigava com a vilã. A gente entra naquele mundo, né? Seja no mundo da novela, seja no mundo do cinema, dos filmes, a gente entra. Porque eles dialogam com os nossos padrões morais, né? Assim, se sua avó ficou brava com o vilão, é porque de alguma forma aquele vilão está conversando com algum padrão moral dela que está sendo desrespeitado. Então, essa capacidade que é até arquetípica, assim, dos personagens lidarem com questões e a gente se sentir ou com raiva, ou emocionado, ou apaixonado, né, por esses personagens, eu acho que é uma coisa, assim, uma mágica que o audiovisual, né, não só o cinema, pode oferecer. É verdade. Gente, fiquem ligadinhos, aproveite essas férias com a sua família e vá assistir os filmes, né? Vá ao cinema, vai nas plataformas aí, junta a galera aí, a pipoquinha. Léo, muito obrigado por sua presença aqui, parabéns pelo belo trabalho e eu desejo você muito sucesso. Pô, eu que agradeço o convite, seu convite da TV Alego, da Juliana Junqueira para estar aqui. Você sabe que eu contratei a Juliana Junqueira só para usar os belezas de Goiás, né? Ela é fantástica, contratou muito grande bem, jornalista, então. viu? Contratou muito bem. E deixo só um recado final, que as pessoas procurem sobre o cinema feito em Goiás, porque, sobretudo agora, onde a gente está voltando com a política de incentivo, tanto em nível de governo estadual quanto de governo federal, muita coisa vai ser produzida. Lembrar também para quem está assistindo e está em fase de vestibular, que existe um curso de cinema e audiovisual na UEG, a Universidade Estadual de Goiás, foi o primeiro curso de cinema do estado e continua, primeira turma de 2006. Então a gente tem esse lugar de formação gratuito oferecido pelo governo do estado aqui em Goiânia. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado pelo carinho. Boas férias, curta com a família e, claro, com um bom filme. Até semana que vem.